monsters back, walking on the street or racing tracks. The news is pouring in now from hands. Always had to play the games. All right, it goes with you. Welcome to the box, it's Olá, amigos do Box 72, começando mais um programa Nas Garras do Monstro. O programa hoje tá pra lá de especial. Aí você vai falar, pô, esse monstro só sabe falar, tá pra lá de especial. Mas realmente, cara, o programa hoje tá muito 10, cara. Pô, hoje nós temos aqui, ó, olha as atrações, ó. Fórmula 1600 e Fórmula Super V. Duas categorias que eram para ser de pilotos estreantes e novatos, pilotos oriundos do kart, mas muita gente boa participa e curte muito essa categoria e vocês vão ver aqui os pilotos. O quadro Por Onde Andas vai falar com um dos maiores vencedores do automobilismo nacional e internacional. Estou falando de Maurício Sandro Sala, o Salinha. Vai bater um papo aqui com a gente, uma história fantástica. Olha aí, ó, um monstro que já está quase há 35 anos de carreira. Muita coisa do Salinha eu não sabia. Só em Le Mans o cara disputou 6 vezes, correndo por grandes fábricas. Então, vamos direto ao programa e começando aqui com a Fórmula V e a Fórmula 1600. Bem, meus amigos, de volta com o Box 72 nas garras do monstro. Convidados hoje muito especiais. William Zaza Júnior, o Zazinha, o velho aqui, que é da época desse velho aqui, o William Zaza e o jovem Rodrigo Rossetti. Todos pilotos de Fórmula V e Fórmula 1600. A gente vai trocar uma grande ideia aqui, mas antes, vamos falar das travas Travanjo. Meu amigo, situação hoje você sabe como é que tá, né? Vacilou, o cachimbo já não tá mais na sua boca, entendeu? Você para a sua motinho ali, vai fazer um trampinho no banco, entrou no banco, 5 minutinhos, voltou. Cadê a motocicleta, meu amigo? Já deu área. Porque um maloqueiro desse já montou em cima e já vazou. Então, para evitar isso, use Travas Travanjo. Travas Travanjo é líder no mercado, 26 anos, fabricado pela ID Italy, marca tradicional. E você está vendo aí nos inserts das imagens aí, o sistema é muito fácil, entendeu? Então, se você quer continuar montado na sua motocicleta, use Travas Travanjo, meu amigo, e garanta um sono tranquilo. Agora sim, vamos falar aqui esquecer as Travas Travanjo e vou ali falar com os nossos amigos aqui da Fórmula, que desse assunto eu entendo bem, hein? Já fui bom nisso, hein, meu? Bom, meus amigos, agora vamos seguir o papo aqui, que aqui o papo é sério, entendeu? Aqui é velocidade, aqui não é esses caranga de turismo, não. Esses negócios devagar, anda do 300 por hora, faz curva 80 por hora, entendeu? Aqui não, aqui a curva anda rápido e a curva faz rápido também. Bom, prazer ter vocês aqui, cara, satisfação imensa. E você não sabe nada, o Zazinha também não, mas o velho ali sabe que a história do monstro, história do monstro é forte, hein? No programa também a gente vai falar aí com o Salinha. Salinha tá aí também, vocês já viram que o Salinha também muito forte. Então foi coincidência, porque o Sala, na realidade, ele saiu daqui do monoposto aqui no Brasil para ser campeão na Inglaterra nesses carros. O primeiro carro que ele foi campeão foi o Fórmula 1600. E hoje, na realidade, eu sempre falei isso aí, que no Brasil tinha que ter uma categoria que voltasse para o piloto sair do kart, para o piloto ter um começo na carreira, o Fórmula 1600, que é um carro que
não tem asa, pneu radial, não tem aerofólio e o custo é muito baixo. E hoje a gente vê aí, vocês podem perceber aqui, ó, que o Fórmula V, o Rodrigo Rossetti anda num Fórmula V e o Zaza e o Zazinha andam na Fórmula 1600. São categorias praticamente idênticas e hoje a gente tem um racha nessa categoria, né? Então vamos começar já falando disso daí. Rodrigo, você é o primeiro ano que você está disputando? Já disputou ano passado, foi campeão, não foi isso? Não? Eu ando desde 2011 na categoria, na Fórmula V. Eu andei já, fui campeão em 2012, 2014, andei em 2015 também. E esse ano espero estar de novo nas pistas aí. Então, para eu entender, esse racha que teve na categoria, ela começou sendo só Fórmula V. Isso, não foi isso? Isso, começou sendo só Fórmula V em 2011 e a gente andava todo mundo com motor AR, Volkswagen AR, o mesmo motor do Fusca, 1600 cilindradas. A gente andou 2011 e 2012 assim e a partir de 2013 a gente também andou todo mundo junto de AR. A partir de 2014 houve esse racha na categoria e uma parte migrou para motor Ford e outra parte migrou para motor Volkswagen 1600 a água do Fox. Então hoje as duas categorias andam separadas, os carros são praticamente iguais e a motorização é o que difere, basicamente é o que difere os dois carros, né? Então a 1600 anda com o Ford Zetec Rocan e a V anda com o motor do Fox. E de potência eles se equivalem? São bem parecidos de potência, sim. Quanto tem o Zaza? Quanto tem o carro que você anda? É um carro que tem um motor Zetec, que é o carro que eu participei em São Paulo, né? Sim. E esse motor é um motor de quantos cavalos? 125, 126 cavalos. E do Rocan é mais ou menos isso também? Isso, o do Fox é mais ou menos isso também. E ali é 1.6, né? 1.6. Aqui também 1.6. 1.6. E hoje quantos carros participam da Fórmula V? Hoje a Fórmula V a gente está com 12 carros. E a 1600 A última é a larga, categoria que está bem mais forte. 28 carros. 28 carros. Vocês acreditam que isso, eu particularmente, eu acho assim uma pena, cara, sabe, de ter esse racha na categoria, né? Porque a gente esperou os amantes dessa categoria, os amantes do monoposto. O que é o monoposto para quem aí, um amigo que está aí e é ligado em automobilismo, mas pô, o que é um monoposto, o que é um Fórmula, o que é um carro de turismo? O monoposto é isso aqui que vocês estão vendo, é um carro que o piloto vai no meio, motor atrás, sentado praticamente em cima do tanque, o câmbio atrás, algumas categorias usam aerofólio, outras usam asa dianteira, outras usam aerofólio, e é um carro hoje que é a base do Fórmula 1, na realidade, partiu de um carro desse. E um carro de turismo é um carro praticamente de rua, um carro de teto, e que é feito para corrida. Então, como a gente esperou tanto tempo para ter essa categoria, uma categoria que estava com motor, ela foi idealizada nos moldes antigos do motor de Fusca, e a hora que ela deu esse baita up, teve esse racha. O Zaza, você participou das duas, teve sempre desde o começo nas duas, né? Na verdade, assim, eu cheguei em 2012, né? A gente tinha um motor que era muito crítico, que era o ar. Sim. Então nós insistíamos para que fosse substituído o motor. E aí tinham aquelas pessoas que eram resistentes a continuar como ele era. E aqueles que já não aguentavam mais porque financeiramente era difícil. Porque primeiro que é um motor que você já é difícil achar peças. E com qualidade. E aí, infelizmente, Djalma, você sabe que você é um piloto das antigas, existe a vaidade de certas pessoas. Sim. E que acham... Sempre quando há um racha... Exatamente. E assim, isso. a gente foi muito claro com todo o pessoal da Fórmula 1600, o Rossetti está aí, ele pode ser sincero. Tivemos várias reuniões juntos para que todos nós fizéssemos o melhor. Mas muitos ficaram com o ar e depois deram o passo do água e a gente já partiu para a água e tivemos aí uma ajuda legal do pessoal que trabalha na Ford, que conseguiu os motores para a gente. E a categoria ficou aberta. Se o Rossetti quisesse ter andado com a gente, ele estava lá. Se o Heitor quisesse ter andado com a gente, estava lá.
como o filho do Guerra agora, resolveu ir para a Fórmula 1600 e foi. Não existe nada. Nós não somos uma categoria fechada, mas existem aquelas pessoas que são vaidosas. Por isso que ficou do jeito que ficou. Isso, na realidade, foi um atraso para as duas categorias, né? Como foi a Indy, né? Uma época na Indy também, que teve a mesma situação, a categoria que estava forte, estabelecida, e até hoje não voltou, né? E o cara com a força da grana que aqueles caras têm, né? Você imagina que as duas categorias juntas somariam 40 carros no grid. É, um baita grid, né? É uma coisa, assim, considerável, né? Zazinha, você tem quantos anos? Estou com 29. E aí, essa paixão por corrida é uma coisa nova para você? Eu comecei tarde, iniciei no automobilismo com a Fórmula 1600. Iniciei na época que era ainda a Fórmula V. Foi o ano pegou os motores a ar, então. Motor a ar. Então fiz um ano completo de Fórmula V, pelas mesmas razões que meu pai já adiantou. O que era para ser algo barato se tornava muito caro, pelo excesso de manutenção, excessos de quebras. Acabava você não se divertindo, né? Porque você vai correr, no primeiro treino você trava o motor, e não sempre trabalhando com bons profissionais, mas as peças com péssima qualidade. Então teve esse ano da transição, e o meu primeiro ano como Fórmula 1600 já foi um ano bacana, onde eu evoluí como piloto. Esse último ano agora, de 2015, era um ano de acerto de carros novos que a gente construiu. Meu pai conseguiu aí chegar em segundo na geral do campeonato, eu cheguei em terceiro na Copa São Paulo. Como é que um velho desse ainda dá conta de guiar, hein, cara? Pois é. Fórmula ainda, pô, é complicado, hein? O duro é dar conta de acompanhar ele, Fogaça, é legal. Difícil. Vamos falar mais disso aí, vamos faturar um aí, vamos um rápido intervalo. Já voltamos aí com mais Box 72, Fórmula 1600, Fórmula V. Eu já confundi até os carros, foi tudo vermelho aqui, hein? Vai complicar? Já voltamos. Restaurante Parrilla de la Sierra, a melhor carne da região. Um pedacinho da Argentina em Jundiaí. O restaurante conta com ambiente aconchegante e fica em uma das regiões mais nobres de Jundiaí, ao lado da Serra do Japi. Venha saborear deliciosos pratos, degustar os melhores vinhos e cervejas e experimentar a melhor carne da cidade. Parrilla de la Sierra, Avenida Adilson Rodrigues, 2610, Jardim Samambaia, Jundiaí. Telefones 11 4581 4474 e 4815-2886. Com a tradição de 70 anos no mercado automotivo, o Grupo Abraão Hesse convida você para conhecer o novo Golf. Motor 1.4L Turbo 140 cavalos, transmissão DSG de 7 velocidades, sistema Start-Stop, 7 airbags, com taxa zero e bônus de R$6.000 à pronta entrega. É isso mesmo, novo Golf com taxa zero e bônus de R$6.000. Venha fazer um test drive. Abraão Hesse, Volkswagen Premium, Avenida General Carneiro 1500 e Avenida São Paulo 1100. Voltando com o Box 72, vamos dar continuação aqui no papo da Fórmula V e Fórmula 1600. Cara, eu tive assim o prazer imenso de ir lá e andar nesse carro, que fazia assim 22 anos que eu não andava, né? E ganhou, então, né? E ainda venci a prova e, cara, foi assim. Na realidade eu venci porque foi na chuva. Se fosse eu não sei que eu não ia nem ver a cor de vocês. Porque fazia 22 anos que eu estava no Fórmula, que eu não sentava no Fórmula. Então o que aconteceu? Como estava muita chuva, a freada que eu tenho mentalizada hoje, depois de 19 anos andando de caminhão, a freada é muito diferente, né? A Fórmula você vai frear lá para dentro.
O caminhão é muito cedo, né? É pesado, É né? pesado. Para aquela situação de chuva, a freada certa era minha e não era sua. É verdade. Você entendeu? Então eu vi isso, muita gente que passou reto numa freada, outra que escapava. E eu estava ali na minha, entendeu? Porque eu estava Na concepção caminhão. Exatamente. Ô, Rodrigo, a sua categoria hoje, esse ano, com 12 carros. Depois de ter dado esse racha, optaram por ficar com o motor 1600, com o motor de Fusca, né? O motor a ar. Aí, da onde foi a mudança de se optar por um motor a água e o motor Rocan? Foi dever a outra categoria que essa, na realidade, tinha tomado o rumo certo? Não, na verdade, né, o primeiro carro a água que foi montado com motor 1.4, na verdade, o primeiro carro que foi montado a água foi montado ainda no final de 2013. Foi montado esse carro. E a gente andou com o motor 1.4, e o motor 1.4 ele não se mostrou tão rápido, tão forte. É o mesmo motor, na verdade, o do Fox e o da Kombi. 1.4 é o da Kombi, 1.6 é o do Fox. Então, no início, os primeiros testes foram com o motor 1.4. A gente viu que não era muito forte o carro e migrou para um 1.6. Mas os carros, na verdade, o da Fórmula V e o da 1600, eles ficaram prontos mais ou menos na mesma época. A gente iniciou o ano de 2015, as duas categorias de ar no água. Terminamos 2014 com ar, iniciamos 2015 com água. Nós de Volkswagen e eles de 1600. Mas a primeira etapa de 2015 e a gente que já correu de vocês veem assim? Vocês acham que há uma chance dessa categoria ela se unir e ficar um negócio realmente forte? Porque hoje eu vejo a 1600 muito forte, né? Mas é claro que você somar você está sempre indo para frente, né, Zaza? Com certeza. E a gente espera isso mesmo, né? Porque, na verdade, nós somos amigos. Não tem um porquê a gente andar em categoria separada. E hoje existe uma conversa, existe uma de poucos, né, Fogaça? Tem gente muito arrogante, né? Infelizmente. Tem gente que não dá para você conversar. Então, quer dizer, pensando nisso, praticamente a chance é zero. Mas eu acho que essas pessoas que são dessa maneira, a tendência delas é elas se sentirem deslocadas e automaticamente até se afastarem, para deixar espaço para as demais pessoas. O Zaza, como é que é a categoria? Ela tem uma divisão de idade, por exemplo? Não. Não tem. Estamos pensando nisso. Porque o campeão esse ano, 21 anos, o vice-campeão, 27 anos, e eu, terceiro no campeonato, 55 anos. É complicado, né? É difícil, é bem difícil. Então a gente está pensando em fazer realmente por idade, assim. E o Zaza, você é um empresário. Sim. Hoje, você vê o automobilismo hoje por pura paixão e você está ali correndo com o teu filho, é um prazer. Não, é indescritível, mas você pode dizer que assim, eu estar dividindo um pódio e um grid com meu filho, não tem prazer maior. Então eu tive essa oportunidade na realidade, mas a minha situação é muito diferente, porque eu ainda vivo das corridas, né? E o meu filho também, então você acaba sendo as coisas muito frias, né? Profissionais, né? Não tem igual, o Zaza deve ser, Zazinha deve ser assim, um prazer imenso estar com o pai lá e seguindo os caminhos, né? É diversão, é uma alegria, é uma experiência, né? E o que você pretende para o futuro? Está nessa corrida, assumir a empresa, você já deve estar na empresa com teu pai? Sim. Na verdade nós trabalhamos juntos, né? Desde muito cedo. Eu sempre trabalhei com meu pai, enfim. E dentro do automobilismo, a ideia é viver cada dia, ver as oportunidades que vão surgindo. Quer dizer, o carro você não tem uma pretensão de, por exemplo, de amanhã ser um piloto profissional. O carro para você é uma diversão, você vai lá tentar fazer, porque a grande briga, eu sempre pensei assim, a grande briga que o piloto tem, seja ele amador ou profissional, é com o cronômetro. E a tua briga né, Zaza? Sim. Você que Zaza que está há tanto tempo no automobilismo, a briga sempre é o cronômetro. E isso, nessa briga com o cronômetro, eu garanto que vocês que têm uma outra opção de vida, você tem muito mais prazer. Sim. Porque pra gente mas nós somos complicado, bem porque o cronômetro te pune, né?
E quando pune o profissional, é a dificuldade de arrumar patrocínio, a dificuldade de você arrumar uma equipe boa, né? E o Rodrigo, como é que você vê o automobilismo? Você está na Fórmula Ford, ser campeão da Fórmula Ford, na Fórmula V, você ser campeão dessa categoria, você é muito jovem ainda, o que você planeja? Não sou mais tão jovem, assim, estou com 35, né? Não tenho mais aquela idade de moleque, de piloto de Fórmula, mas lógico, eu gosto de correr, eu estou nisso faz tempo, desde 92 que eu corro, desde kart até Stock Junior, depois Fórmula V. Eu tenho vontade de andar de alguma outra coisa assim, mais forte. Eu tenho procurado evoluir, né? Tentar pular para uma categoria top, né? Esse é o meu desejo. E você pretende, a sua pretensão é que você tenha um lucro, uma profissão com isso ou não? Você quer ir lá pelo fato de você ter o gosto de correr numa categoria top e você ser competitivo lá sem pensar em você viver disso, alguma coisa desse tipo? Exatamente. Eu trabalho, né? Já tenho 10 anos de formado, eu sou engenheiro, eu trabalho em multinacional. Então, assim, fica bem complicado a gente dividir o tempo, né? O trabalho toma muito tempo da gente, então é difícil a gente se dedicar como a gente gostaria de se dedicar ao automobilismo. Então, hoje, para deixar o mundo empresarial, para entrar numa carreira de automobilismo, para viver disso, eu acho um pouco complicado. Mas é claro, hoje existe a possibilidade de você andar numa categoria top, não vivendo disso, mas pelo menos não pondo dinheiro do bolso. Então, esse seria o cenário ideal para mim, conseguir andar numa categoria top. A gente está falando aqui, o pessoal nosso aí está mostrando os carros, tudo. Vocês podem ver aí que os carros são muito similares. Ô Zazinha, você sempre andou em Interlagos? Sempre andei em Interlagos. E Curitiba, né? Que teve etapa em Curitiba também, né? Vocês têm pretensão de ser um campeonato brasileiro? Eu acredito que em termos de custos isso inviabilizaria a categoria. Então, talvez Curitiba, Londrina ainda seja viável, porque é próximo, você consegue fazer uma viagem mais econômica, mas Interlagos continua sendo a base da categoria que nasceu para ser de baixo custo. O problema de Interlagos é que está cada vez mais difícil de você usar o autódromo, né? É um problema assim, um problema que ele na realidade ele tende aí, pelo que a gente está vendo, cada dia está mais difícil, né, Zaza? Mas vamos bater firme, né? Tem que bater, né? Ô Zaza, você acha que essa categoria ela ainda o objetivo dela, ela tem um dono. Vocês lá, como que vocês ela tem um dono ou ela... Não, vocês, uma comissão de pilotos que tocam ela tem uma comissão de pilotos, aí tem o presidente, o vice-presidente, pessoas que realmente cuidam do interesse da categoria. Tentamos buscar patrocínio, reivindicamos data com a Federação Paulista de Automobilismo, com a FASP, enfim, cada um tem o seu carro. Eu, por exemplo, tenho 4 carros, então tenho o meu e do meu filho e 2 que eu montei para locação. Porque eu locando esses carros, de repente... Então, foi bom você falar nisso. O custo hoje, é muito importante isso para quem vem do kart principalmente, né? Que é o que você... Cara, aqui é a escola e você corre barato. Porque às vezes você vê os pais atropelando a carreira dos filhos, né? Sai do kart e amanhã quer fazer o cara chegar no Stock Car, quer chegar fazendo uma Fórmula 3, quer na realidade abreviar o caminho, né? E esse caminho é fundamental para o piloto ter sucesso. Quais são os custos hoje, Rodrigo? Os custos, eles se equivalem das duas categorias? Pela 1600 eu não tenho bem certeza, o Zazo pode falar melhor, mas na Fórmula V hoje a gente tem brigado bastante para reduzir bem o custo operacional do carro, né? Então o carro hoje ele tem uma mecânica bem mais confiável do que a mecânica Volkswagen R, isso cai bastante o custo operacional do carro, então a gente consegue fazer um preço muito bom. A nossa intenção esse ano é fazer rodada dupla e dividir o custo por 2 pilotos, que eu acho que é o melhor caminho para sobrevivência das categorias, né? Então hoje você consegue alugar um carro para correr por cerca de R$3.500 a R$4.000, isso você consegue dividir em 2, se você fizer uma bateria cada um, dá um menos preço... Menos de R$2.000 para cada um. E a Fórmula 1600 também é assim? A Fórmula 1600 eu diria para você que é em torno de, vamos falar, de R$4.000 a R$5.000.
você consegue alocar o carro também para dividir entre 2 pilotos. O que vai custar para cada piloto? Vai com inscrição, combustível, você vai ter um gasto aí de R$4.000. Não existe automobilismo nesse preço, não existe, cara. Nos dias de hoje não existe, né? Cara, então, olha, vocês estão de parabéns, porque é um negócio assim, pra gente que é fã e vive do automobilismo e está nesse meio e pretende continuar, nós temos que comemorar de vocês estarem aí desde o começo, desde quando foi fundada a categoria, mesmo hoje ela estando dividida, vocês estão aí firmes e fortes, tentando cada vez mais mostrar a Fórmula V e a Fórmula 1600. E para o Box 72 é um prazer muito grande, e a hora que vocês quiserem é só, Fogaça, preciso aí levar um piloto novo, dar um espaço, é só me falar, meu irmão. E aqui não tem essa de racha não, estou junto com as 2 categorias, o espaço está aberto para as 2. Eu agradeço demais a presença de vocês, prazer imenso você estar aqui. Vai até levar uma camiseta do monstro para casa, hein? É isso aí. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? So I better hold on. To the Box 72. Restaurante Parrilla de la Sierra, a melhor carne da região. Um pedacinho da Argentina em Jundiaí. O restaurante conta com ambiente aconchegante e fica em uma das regiões mais nobres de Jundiaí, ao lado da Serra do Japi. Venha saborear deliciosos pratos, degustar os melhores vinhos e cervejas e experimentar a melhor carne da cidade. Parrilla de la Sierra, Avenida Adilson Rodrigues, 2610, Jardim Samambaia, Jundiaí. Telefones 11 4581 4474 e 4815 2886. Saia do tradicional. Visite a loja virtual com produtos licenciados pela marca Djalma Fogaça 72, o Monstro, piloto e apresentador do programa Box 72. Lá você encontra camisetas, bonés, relógios, jaquetas, miniaturas de truck de corrida e Stock Car, camas personalizadas para crianças, quadros, adesivos, entre outros itens licenciados. Acesse www.djalmafogaça72umonstro.com.br. Com a tradição de 70 anos no mercado automotivo, o Grupo Abraão Hesse convida você para conhecer o novo Golf. Motor 1.4L Turbo 140 cavalos, transmissão DSG de 7 velocidades, sistema Start-Stop, 7 airbags, com taxa zero e bônus de R$6.000 à pronta entrega. É isso mesmo, novo Golf com taxa zero e bônus de R$6.000. Venha fazer um test drive. Abraão Hesse, Volkswagen Premium, Avenida General Carneiro 1500 e Avenida São Paulo 1100. To
Box Adventure. Bem, pessoal, voltando com o nosso Box 72, vocês podem estar estranhando esse capacete maravilhoso. Não é de presente não para quem adivinhar quantos jumentos vai aparecer no programa. Ó, já apareceu mais um. Aqui é o quadro, e tem um jumentinho ali na plateia, ó, que ele não para de dar risada. Mas pode rir tranquilo que é o filho do nosso convidado. E nesse quadro, Por Onde Andas, o Box 72 sempre vai atrás do convidado. Mas aqui eu falei, o programa ainda está meio curto de grana, precisamos faturar, e você está perto, está em São Paulo, vem para cá. E o nosso convidado, dono desse capacete aqui, ó, grande, não posso falar grande porque o cara não é tão grande, né? Mas é o grande Maurício Sandro Sala, o Salinha. Salinha, meu irmão, prazerzaço. Prazer é você todo aqui, meu. cara. Satisfação assim tremenda pra galera aí, pra moçada. Eu não gosto muito de falar galera, mas sempre sai, porque é meio costume, né? Todo mundo fala, galera. Porque galera, você sabe que quem fala é o Alexandre Frota. Oi aí, galera. Né? Eu sempre falo, então pra moçada que curte o automobilismo, é a tua história, assim, uma história fantástica. Nós temos, assim, uma diferença de geração, né? Então você fala aí, uma diferença de geração, você sempre coloca aí 10 anos, né? Por aí, Mas no automobilismo não, né? A gente De 3, 4, no máximo 5 anos, muda a geração. muda bastante. Então, quando eu comecei, na realidade, você era um dos caras que, Tava lá. esse cara acelera pra caramba. Então eu comecei tarde no kart. Comecei no final de 1982, e você, essa época, era a época que você estava arrebentando nos fórmulas. Já estava indo para a Europa, que eu fui para a Europa em 83. Fim de 82 para 83. E aqui você começou no kart? Aqui eu comecei no kart em 72. Fazendo a escolinha de pilotagem do Carol. Carol Figueiredo. Daí fiz a escolinha. Carol Figueiredo, para quem não sabe, é pai do Nonô Figueiredo, piloto tradicional aí também. Era o Carol e o Maneco Cambacal, a escolinha de kart Hollywood. Comecei e fiz 4 anos de kart, fiz depois 4 anos de carro aqui no Brasil, que não tinha condições de sair. Sempre Fórmula. Só que nos últimos anos no Brasil, corria de tudo que aparecia, né? Corria de Super V, corria de Divisão 3, corria de marcas, tudo que aparecia. Daí apareceu uma oportunidade de correr na Europa, eu fui. Isso foi em 82. 82. Em 82, a Fórmula Ford tinha quem ganhasse o campeonato de Fórmula Ford ganhava o Festival de Fórmula Ford, que era o Festival Mundial na Inglaterra. Tá? Que é o Festival Mundial de Fórmula Ford. Você está falando de quantos carros? 200 carros. 200 para largar carros. Na última bateria, que largava 20. Vai eliminando, semifinal e tudo de isso. baterias eliminatórias. Começa na quarta-feira e vai até sábado e domingo as finais. E né? como que foi essa sua ida para lá de você chegar? Então, você já foi planejando alguma coisa e falou, não, o que aconteceu era... Vou embora. Quando eu fui tarde, fui em 91. Quando eu decidi ir, falei, eu vou vender tudo que eu tenho aqui, vendi moto, vendi carro, e meu pai arrumou uma grana também de patrocínio. Em 10 dias eu estava na Europa. Eu fui fazer só o festival, tá? E no festival eu cheguei lá, não falava nada de inglês, fui na minha tocadinha, cheguei na final e cheguei em 9º na final. E os caras acharam que eu era o máximo, porque o cara que não fala nada, chegou lá, de 200 caras chegar em 9º, tá? Então, o ano seguinte, eles me chamaram para ir correr lá. E eu falei, não tenho dinheiro, não tenho... Daí eu vim para o Brasil e fiquei no Brasil, ia continuar no Brasil. Daí o cara falou, olha, vende tudo que você tem para cá, aí pega o teu dinheiro e vem para cá. Vendi tudo que eu tinha, fui para lá. Eu vendi minha picape Kombi, meu Fórmula V, meu Fórmula Ford, minha moto, meu barquinho de vela e o meu Fiat Uno, que era picape. Vendi tudo por dinheiro no bolso e fui embora. Dava para fazer 3 meses. Foi bom, pelo menos eu aprendo inglês. Em 3 meses eu aprendo inglês. E você aprendeu fui para lá. Em 3 meses? Ainda não aprendi. Faz 10 anos que eu estou lá, não consigo falar inglês direito. Então estamos igual. Daí eu fui para lá, comecei a correr numa equipe menor, não era na Van Diemen, que era a top, era uma equipe pequena, que tinha um espanhol que bancava o preço todo da temporada. E eu era o cara que tinha que andar bem.
Só que nas 3, 4 primeiras provas eu me dei muito mal. Chegava lá atrás, batia, não estava me entrosando, né? Então, para quem não conhece, as imagens estão aí, ó. O Fórmula 1600 é muito parecido com o Fórmula V e o Fórmula 1600 que a gente acabou de falar aqui no programa, né? É. É pneu radial também? Era não pneu tem- radial, não tinha aerofólio, não tinha tinha nada, nada, muito vinha parecido, né? escorregando, batendo roda com roda, capotando. O que é hoje em dia isso daqui? É a escola, né? É. O beabá. E a Inglaterra era o centro e a Fórmula Ford era o começo de tudo. Né? E daí eu me lembro muito bem... Nessa época, na realidade, o caminho para chegar na Fórmula 1 era mais curto, né? Porque você tinha a Fórmula Fórmula Ford, Fórmula Fórmula 3, 2000, Fórmula Ford 2000, Fórmula Fórmula 3, 3, a Fórmula 2 estava meio E aí já era catumbando, Fórmula 1, era né? Fórmula 1. E aí, você depois, você ficou um ano na Fórmula Ford 1600, foi Eu campeão. fiz um ano na Fórmula Ford 1600, fui campeão inglês. Essa época, quantas corridas eram? Eu fiz acho que umas 20 a 30 corridas. Que eu fazia o campeonato inglês de Fórmula Ford, fazia o campeonato local lá de Silverstone de Fórmula Ford, fazia 3 campeonatos de Fórmula Ford. Corria todo fim de semana. Aí você ganhou, depois no outro ano foi Daí eu passei para a Fórmula 2000, também ganhei o campeonato de inglês de Fórmula Ford de 2000, Chassi que era já Reynolds. era chassi Reynolds, mas aí já tinha pneu slick e aerofólio. Eu já andava um pouquinho mais rápido. Tá? E aí no outro ano Fórmula E daí 3. eu fui para a Fórmula 3. Daí em Fórmula 3 eu fui vice-campeão inglês. E nessa história toda sua no Fórmula, sua carreira sempre foi assim, praticamente 100% focada no Fórmula. Foi. Você, o que foi o sonho de não ter chegado na Fórmula 1? Um sonho que é entre 100 pilotos, o sonho que fazem Fórmula, esse tipo de carro, é chegar na Fórmula 1. Eu na verdade Qual achei... foi a sua dificuldade? Eu, na verdade, achei que tinha chegado na Fórmula 1, porque no Fórmula 3, no começo do ano, eu estava ganhando todas as corridas, até junho, tá? Estava ganhando o campeonato. O Bernie Eccleston me chamou e me ofereceu um contrato igualzinho que ele ofereceu para o Nelson Piquet, que era correr 3 anos de Fórmula 1, sem ganhar nada, só com o espaço do capacete e do macacão para o meu sustento. Só que eu tinha que ganhar o campeonato inglês de Fórmula 3. Tá? E daí para frente... A Reynolds começou a melhorar, eu estava correndo de Halt naquela época, a Reynolds começou a melhorar o carro, eu cheguei em segundo no campeonato Quem foi o inglês. campeão? Foi o Andy Wallace, o inglês. Andy Wallace, Ele foi campeão inglês de Fórmula 3 e eu fui vice. Então, esse cara era o cara, na época era o cara da Inglaterra, Também era né? o cara da Inglaterra. Também não chegou na Fórmula 1, Também né? não chegou. Daí eu peguei o telefone, liguei e falei pro Bernie Eccleston. Daí ele virou para mim e falou, posso te ajudar em qualquer coisa, só que eu não consigo vender um cara que chegou em segundo. Se ele tivesse sido campeão, eu conseguiria te pôr na Fórmula 1. Como você for um segundo, fica difícil eu te vender como segundo lugar. Daí a minha escapatória foi para o Japão. Daí no Japão, lá é diferente o apelo de corrida, lá você é piloto. Não interessa do que, seja de carrinho de 4 rodas, carrinho de feira, de qualquer coisa. Daí eu corria de Fórmula 3, corria de marcas, corria de Grupo C, que eram os protótipos, corria de Grand Champion, que era um Fórmula com as rodas cobertas. Daí eu fiz, em 10 meses, eu fiz 25 corridas no Japão. Daí eu me tornei um profissional e fiz a minha carreira toda no Japão. Quanto tempo você ficou 6 anos no Japão. 6 anos no Japão. Cara, o que assim o automobilismo, o que mais é que o automobilismo te trouxe? De você ir a fundo, na essência do automobilismo. Hoje, depois de quantos tempos de carreira, você já aposentado, uma legião de fãs aí, que seu nome é muito forte quando se fala principalmente nos monopostos. O que o automobilismo, na tua cabeça, representou na sua vida? Assim? Bom, não representou, ainda representa, tá? Eu não posso falar que eu estou 100% aposentado, porque eu estou voltando a correr, a fazer as corridas longas de Porsche Cup, que agora a Porsche Cup tem corridas de 3 horas, né? 2 horas, 3 horas, e eu sou coach de um piloto novo, e a gente reparte o carro. Estou desenvolvendo protótipos de Endurance para voltar a correr de Endurance. Há 2 anos atrás corria de kart com meu filho, quer dizer, a gente nunca se aposenta. Depois que pega o vício, é difícil a gente sair desse mundo. Acaba vivendo. E hoje é uma razão de vida, é o automobilismo. Eu larguei, eu tentei
ter construtora, não deu certo. Tentei ter concessionária, não deu certo. Hoje eu sou instrutor de pilotagem de carros de alta performance, tanto no Porsche Clube no Brasil, como no Porsche Clube no Paraguai e todos os carros de alta performance que tem aqui no Brasil. Legal. Vamos para um rápido intervalo aí. Como o Salinha falou que ele tentou de tudo e sempre esteve ligado ao automobilismo, não consegue largar essa veia do automobilismo, um desgraçado do cachorro do vizinho ainda me late no meio do meu programa. Eu também estou tentando me virar, Salinha. Estou tentando ser um apresentador E tá de indo programa. muito bem, Quem sabe vai saber aí o que vai ser para frente. Para de latir, desgraçado! Vamos para o rápido intervalo aí, já voltamos. Voltamos com o nosso Box 72. Restaurante Parrilla de la Sierra, a melhor carne da região. Um pedacinho da Argentina em Jundiaí. O restaurante conta com ambiente aconchegante e fica em uma das regiões mais nobres de Jundiaí, ao lado da Serra do Japi. Venha saborear deliciosos pratos, degustar os melhores vinhos e cervejas e experimentar a melhor carne da cidade. Parrilla de la Sierra, Avenida Adilson Rodrigues, 2610, Jardim Samambaia, Jundiaí. Telefones 11 4581 4474 e 4815 2886. Saia do tradicional. Visite a loja virtual com produtos licenciados pela marca Djalma Fogaça 72, o Monstro, piloto e apresentador do programa Box 72. Lá você encontra camisetas, bonés, relógios, jaquetas, miniaturas de truck de corrida e Stock Car, camas personalizadas para crianças, quadros, adesivos, entre outros itens licenciados. Acesse www.djalmafogaça72umonstro.com.br. Com a tradição de 70 anos no mercado automotivo, o Grupo Abraão Racing convida você para conhecer o novo Golf. Motor 1.4L Turbo 140 cavalos, transmissão DSG de 7 velocidades, sistema Start-Stop, 7 airbags, com taxa zero e bônus de R$6.000 à pronta entrega. É isso mesmo, novo Golf com taxa zero e bônus de R$6.000. Venha fazer um test drive. Abraão Racing, Volkswagen Premium, Avenida General Carneiro 1500 e Avenida São Paulo 1100.
aí, como é? Puta que pariu, fudido! Caralho! Caralho! Glória a Deus, glória a Deus! Não consigo. Ai, caralho! Ai! É isso, meu querido! Tamo junto! Junto! De volta com o Box 72, espero que vocês estejam curtindo muito essa matéria. Esse quadro é muito especial, né? Por onde andas é sempre especial. Vocês lembram daquela promoção aí para ganhar boné, camiseta e miniatura do monstro? E adivinhar quantos jumentinhos aparecem durante o programa? O jumento sorteado é esse aí da tela, meu amigo. Vai receber em sua casa aí. Só mandar aí no e-mail o teu endereço e recebe o kit do monstro. Vamos seguir com o programa. Antes de falar com o Salinha, vamos rapidinho ali ver a restauração do Maverick. É rapidinho. E já já voltamos com o Por Onde Andas com o Maurício Sandro Sala. E conforme nós combinamos no programa, esse garganta aqui falou que ia fazer o Maverick em 4 meses. Não deu uma... Vou ficar no pé, hein? Não deu uma semana, eu já tô aqui, ver se tá trabalhando na mercadoria mesmo. Tá e aí, aqui, Pio, o que fez o bicho? O primeiro processo foi estripar, que é remover toda... Você nem deixa eu perguntar, pô, estripar, o que é estripar, pô? Eu ia já me antecipar, então. Estripar é isso aí, é vir como se fosse um lixamento, mas com uma máquina que arranca toda a camada de verniz. Tinha muita tinta? Tinha muita tinta, sem agredir a lata do carro, sem esquentar. E a lata tá... Tá íntegra, tá boa, bala, né? boa, muito boa. Cara, você sabe que esse carro aí eu comprei em 2000. Aí ele era grafite, aí depois um amarelo Puma que ficou ridículo no Maverick. Aí, você, seu varziano, que anda com Maverick amarelo, Puma, já vou falar, é feio pra caramba. Tem... Mas gosto, né, Pio? Não tem, né? Cada um tem o seu, né? Exatamente. E depois aí, falei, pô, vou pintar de outra cor, aí, bom, pintou de você. É bem isso aí Pintou mesmo. de você ter esse peito aí de fazer o carro em 4 meses. Vamos Eu quero ver fazer. se fazer esses 4 meses. Vamos fazer. O que nós postamos, você lembra? Não lembro, cara. Precisamos jantinha? postar precisa alguma coisa, não? É? Precisa alguma coisa. Tinha 5 camadas. Se eu mesmo. perder, eu pago o restaurante do Zé das Couves. É. Se você ganhar, eu quero ali no japonês ali, que cobra caro, hein, Pio? Tá preparado? Estou preparado. Vamos lá. Vamos comer bem. Pio, vamos mostrar mais aí o que foi feito. Foi feita essa parte só de tirar, na realidade. Foi toda a remoção. Ah, ficou de costa, não tô nem aí. Ô, Frango, pega essa porra aí. Toda a remoção. Só a remoção da tinta. E desmontagem toda do interior do carro, chegar no monobloco dele, ver como tá tudo por dentro para remover Pio, tudo. Você trabalha rápido assim é por causa da aposta ou por que o negócio é eficiente porque mesmo? é demorado. Se não pegar para fazer, não sai mesmo. Fica 1, 2, 3 anos e não sai. Agora você põe no processo e seguir ele, você acaba entregando o carro em 4, 5, 6 meses, projetos lindos, lindos. Legal. Então tá bom. Galera, vamos acompanhando aqui, vamos ver se esse linguarudo aqui, peitudo pra caramba, quero ver fazer o Maverick em 4 meses. Vamos pra cima, vamos fazer esse carro. Seguindo aqui com o nosso papo com o Sala. Salinha, cara, um adversário no Brasil que você falou, esse é o cara. Bom, esse é o casca de ferida. Eu, quando comecei no kart, eu comecei um ano antes do Senna.
E o ano seguinte o Senna começou. E a gente correu um ano inteiro junto de kart, eu e ele, tá? Então a gente batia roda com roda e o cara realmente era... Ou ele ou era eu, nunca era nenhum dos dois, tá? Teve corridas na chuva que eu cheguei a ganhar dele, mas na maioria ele era aquilo plus a mais do que a gente e Na muito chuva. dedicado. Não na chuva, como no seco, e a dedicação e o foco dele era excepcional. Diferenciado, vai à escola, na verdade, né? E na Europa, quem foi o cara? Ó, o cara que eu posso falar que foi assim... Esse Andy Wallace andava O Andy muito, Wallace né? andava muito comigo, a gente correu muito junto, a gente fez todo Fórmula Ford 2000, até Fórmula 3 junto, a gente corria muito, tá? Junto, batendo roda com roda também, tá? Corria com o Johnny Herbert, que correu junto Johnny comigo, Herbert era forte, que depois foi para a Fórmula 1, a gente fez corrida longa de Mazda, repartindo o carro, bastante, tá? E o Ed Irvine também corria junto com o Ed Irvine no Japão. Esse pessoal daquela velha guarda, né? Era muito Que o Ayrton muito- já estava um muita pouco gente mais para forte, fora. né? E nesse tempo, qual o carro que te marcou? Você falou, essa é a caranga. Primeiro ele marcou de mesmo sendo um carro que não é muito bom, tudo, mas que com dificuldade fez você aparecer. Foi o Mazda, porque o Mazda na época corria com motor rotativo. E o ronco daquele motor era impressionante. que até hoje os caras falam do ronco. E aquele carro a gente conseguiu ganhar as 24 horas de Le Mans. Eu desenvolvi o carro no Japão, fomos para Le Mans, infelizmente o meu carro quebrou um semi-eixo durante a noite, perdemos lá uma meia hora para mudar e acabei chegando em sexto. E o carro que era o Coelho, que era para ir na frente, Ganhou a acabou corrida. ganhando a corrida. Que Mas coisa. o carro oficial da Mazda era o meu, que era número 18, branco e azul, escrito Mazda. E foi um carro que me chamou muita atenção por causa do barulho. A gente tinha que usar o famoso earplugs, porque senão não conseguia andar com o carro. Era um motor baseado no Rotary, motor que não tem pistão, é um tipo motor 2 tempos. Não tinha freio motor, quer dizer, tinha que usar dificuldade bastante era o maior, freio. né? Mas foi um carro excepcional na época. Tanto que depois proibiram o motor rotativo de correr nas corridas de endurance. Cara, você passou assim, como você falou, em diversos tipos de carro, fórmula e tudo, de automobilismo, tudo, e carros tops, como só Le Mans foram quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes Le Corria Mans, né? a McLaren F1, aquele com 3 lugares, com motor V12 BMW. Então, meu amigo, isso aqui nós não estamos falando qualquer pé de macaco aí não, entendeu? Caramba, 6 vezes em Le Mans, cara. 2 sexto lugar, um quarto lugar, um 18º lugar e 2 vezes que quebrou. Outro que chegou bem em Le Mans também foi o Paulão, né, de Porsche, né? Fez uma vez só Uma e vez só. chegou acho que em terceiro na categoria. Foi terceiro na categoria, exatamente. Foi muito bem. Não sei como ele não quebrou tudo, porque aqui não compila de ferro, né? Mas ele anda, né? Acelera até muito, né? hoje. Ô Salinha, sempre na história, um piloto quando vai para fora, tem esse sucesso que você teve, tem um cara que assessorou, que te ajudou. Você teve esse cara lá fora? Bom, eu saí do Brasil, como eu te falei, vendi tudo e fui para lá. Eu nunca Na tive um escura, empresário, sem nada. Nunca tive um empresário, nunca tive um patrocinador brasileiro que me apoiasse lá fora. Quando eu fui na louca assim também. Eu fui a primeira vez em 87, e depois voltei em 91. Eu fui para ver teste de Fórmula Ford, eu fiquei naquela cidadezinha Attleboro. Attleboro, Né? frio pra burro. Um frio assim, cara. Chegou uma hora eu coloquei 5,6, bota daquelas grossas, eu não aguentava ficar no piso, fui no carro. Eu peguei uma gripe, eu estava no hotelzinho, sem grana, tinha Um aquecedor só. Não, um banheiro para todo mundo, entendeu? Um banheiro para todo hotel. Então, foi onde eu resolvi voltar. Eu fiquei uma semana ali com uma gripe, eu quase morri, sem remédio, sem nada, não sabia falar uma palavra em inglês. Entendeu? Foi assim terrível, não foi uma experiência legal. Quem o cara que te assessorou? Você teve esse cara? Daí quando eu cheguei em Fórmula 3, que eu precisava de um assessor, quer dizer, precisava fazer o campeonato de Fórmula 3, o Ed Jordan me ofereceu um contrato de 3 anos de management, ele era o meu manager, e eu corria para ele. Só que durante 3 anos... A equipe era ele de tinha Fórmula equipe 3. de Ed Jordan de Fórmula 3.
Só que durante 3 anos, tudo que eu fizesse, ele tinha que estar presente. Tá? Qualquer contrato, qualquer 6 oportunidade, anos. 3 3 anos. Tá? E foi quando foi aquela história de eu chegar na Fórmula 1, não sei se eu não cheguei na Fórmula 1 por causa dele, que ele pediu um passe muito caro, teve um zum, mas eu fiquei 3 anos preso com ele. E ele que vendeu o meu passe para as equipes do Japão. Tá? E durante esses 3 anos, toda a oportunidade que eu tinha para voltar para a Europa, seja de Fórmula 3000 ou de Fórmula 1, tinha que passar por ele. Tinha que passar por ele, ele que tinha que responder por mim. Daí ele pedia para mim mais 6 anos em cima dos 3 que já tinha e um aporte em dinheiro que era o que eu estava ganhando naquele ano no Japão. Tanto que eu resolvi ficar no Japão sem contrato nenhum, passei 6 anos correndo no Japão, sem contrato, só no tete-a-tete, nunca perdi nada, nunca tive problema nenhum. Só para me desvincular do Eddie Jordan. Então, eu não conseguia voltar para a Europa. Então, na realidade, o cara que você tinha o sonho de chegar na Fórmula 1, na realidade foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Que ele me mandou para o Japão e me deixou lá. Então, tanto que o Johnny Herbert teve um acidente em Brands Hatch, que quebrou as pernas, e eu estava pronto para substituí-lo, porque eu já corri de Fórmula 3000 no Japão. Liguei para ele para andar, ele falou, precisa de 50 mil libras para você pegar o lugar dele. Eu falei, mas você é meu manager, é o meu pulo para chegar na Fórmula 1. Ele falou, desculpa, mas eu preciso de 60 mil libras. Daí veio o Barilla, pagou e andou no meu lugar e eu continuei no Japão. Daí eu tracei minha trajetória no Japão, sem contrato, sem manager, sem nada. Legal. Meu amigo, você aí que está curtindo muito esse papo, nós vamos continuar esse papo com Salinha, mas vai ser só no Box 72 do próximo sábado. Então, espero vocês lá, Salinha também. Um abração. E, claro, né, que isso aí é golpe, né, para segurar você aqui, dando audiência no programa do Monstro. Tá achando o quê? Eu trago um cara igual o Salinha, você não vai poder estar aí no outro programa nos prestigiando, né, Salinha? Lógico, isso aí. Valeu, moçada, um abraço. Um abraço a todos. Bem, pessoal, e chegamos ao final de mais um Box 72 nas garras do Monstro. O programa aí mostrou para você a Fórmula 1600, Fórmula V, câmara on-board do Trucão e um grande papo, essa história maravilhosa com o Salinha, que vocês vão poder acompanhar o final dessa história no próximo sábado. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana e sabadão estamos aqui de volta com mais Box 72 nas garras do Monstro. Valeu, moçada! Wonder now the monster's back, walking on the street on racing tracks.